A gente ainda vai melhorar, viu? Vai melhorar. Não vou mandar cantar de novo, não, mas a gente ainda vai melhorar esse cântico. Romanos 3, vamos juntos. Romanos 3, a partir do verso de número 9. Eu não tenho nada contra quem gosta de música de raiz ou música sertaneja, não, mas me dá uma tristeza. Parece que quando a gente canta arrastado, a gente está cantando a tristeza do Jeca. E ele não pode. É o canto de louvor a Deus com sentimento, com força, com graça, com gratidão. Não é um momento para a gente se entristecer, mas para se alegrar e exaltar ao Senhor. Então, nós precisamos, às vezes, desses puxões para a gente melhorar. É sempre isso, não tem jeito. Enquanto a gente estiver aqui, é aquela construção de Efésios, 1 de Pedro 2, é a construção desta casa espiritual para o louvor da glória do Senhor. Romanos 3, a partir do versículo de número 9, nós temos aprendido que nunca estaremos prontos para ouvir o Evangelho até que, primeiramente, entendamos a acusação que pesa sobre a humanidade vinda do próprio Deus. A visão da humanidade com a qual nos deparamos em Romanos 3, do versículo 9 em diante até o versículo de número 20, nós vamos trabalhar hoje, nesta noite, está em rota de colisão com tudo aquilo que a nossa cultura hoje ela define. As pessoas hoje, elas discordam radicalmente da avaliação de Romanos 3 com respeito ao homem. Assim como normalmente, quando nós temos a oportunidade, enquanto pastores, de pregar em casamentos ou de pregar em funerais, em circunstâncias diversas, nós vemos muitas pessoas no auditório balançando a cabeça e não concordando com nada do que nós estamos dizendo. A avaliação sempre da cultura do nosso tempo, ela sempre será contrária à própria avaliação que Deus faz acerca do homem em sua palavra. E Paulo, ele trata acerca desta condição. Diz que nós não devemos fazer a nossa avaliação com base em nossa cultura, com base naquilo que os homens pensam, ou até mesmo com base naquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. Mas a avaliação séria e a avaliação que importa quando o assunto é a natureza humana, a avaliação correta, precisa, é a avaliação de Deus. E esta avaliação que ele faz, ela está revelada em sua própria palavra. O que importa é esta avaliação, a avaliação de Deus. Eu peço a atenção dos irmãos, versículo 9 em diante até o versículo de número 20. Diz assim o texto sagrado. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, abre o nosso entendimento, nosso coração, esse momento crucial para nós, que é a proclamação da Tua palavra. Tudo, ó Senhor Deus, converge para este momento, de forma que, Senhor, nós te pedimos ouvidos prontos e atentos para te ouvir, olhos fixos nas verdades das Escrituras para enxergar, coração sensível, preparado, iluminado por Teu Espírito para receber aquilo que vem de Ti. A avaliação
perfeita, real, que tu fazes acerca do homem, avaliação que tu fazes acerca de nós mesmos. Concede-nos, ó Deus, a humildade de continuarmos nesta caminhada, estudando a carta de Paulo aos Romanos, passando por este vale de dificuldades, porque temos que ouvir aquilo que naturalmente não gostamos de ouvir, mas que é necessário para nós, ó Senhor, a fim de que entendamos de fato a beleza e a glória do Evangelho de Jesus Cristo. É no nome dele que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Avaliação, então, que importa, como disse aos irmãos, a respeito da nossa condição, é a avaliação divina. E como é que o apóstolo Paulo, então, ele começa dizendo no versículo de número 9, o que lemos, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando o apóstolo diz estamos todos debaixo do pecado, judeus ou gregos, ele quer dizer que o pecado não é algo que apenas arranha a nossa superfície, que o pecado não é algo que apenas passa levemente por nossa vida, mas que o peso do pecado é tão grande que nos pressiona, que a carga do pecado é tamanha que nos impulsiona para o chão e força as nossas estruturas e traz consigo uma pesada carga que temos que levar. A força do que Paulo está afirmando aqui no versículo 9 é que, em razão de nosso pecado, irmãos e irmãs, debaixo do veredito da lei de Deus, nós estamos expostos ao julgamento de Deus. Ele falou no início do capítulo 3 a grande vantagem que os judeus possuíam. Eles tinham a palavra, mas porque rejeitaram a palavra, os oráculos de Deus que foram confiados a eles, eles estavam debaixo da mesma situação. A conclusão, então, do apóstolo Paulo é que, diante de Deus, por conta da carga e do peso do pecado, nenhum homem, nenhum sequer, ele tem vantagem nesta causa, ou nesta situação, ou no tocante à avaliação de Deus, segundo a alma do homem. Todos nós estamos na mesma ideia, ou todos nós estamos debaixo do mesmo juízo. Paulo, ele sustenta esta afirmação terrível, é uma afirmação muito grave. Ele se coloca ele mesmo e ele se inclui nesta avaliação, e ele faz esta avaliação não se baseando em sua própria experiência, não naquilo que ele recebeu como algo novo ou diferente, mas a avaliação que é feita, a avaliação tomada pelo apóstolo é retirada da própria Escritura. O que é que ele usa? O que é que ele utiliza? Ele utiliza as Escrituras do Antigo Testamento. De maneira mais forte, ele usa o livro dos Salmos, que Calvino chamou de anatomia da alma humana. Você quer conhecer a alma do homem? Estude o livro dos Salmos. Você quer conhecer a sua própria estrutura? Leia e medite sobre os Salmos. O Senhor, então, ele revela a Paulo aquilo que ele deveria escrever. E o que ele toma em suas próprias mãos, ele então registra, e ele faz esse registro da avaliação da condição humana, tomando a própria Escritura. Não é nada novo, não é nada que foi descoberto em seus dias, mas era algo que já havia sido anunciado tanto tempo atrás por meio dos profetas. Como é que ele começa esta avaliação? Leiam comigo, juntos vamos ler o versículo de número 10. Veja que ele vai usar a expressão como está escrito, referindo-se a algo que já estava registrado. Vamos ler juntos? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Se tivéssemos hoje, versículo 10 apenas, no tribunal de Deus, diante do Senhor de toda a terra, as acusações seriam semelhantes ao versículo 10, não há justo nenhum sequer. Essa seria a avaliação. Nenhuma pessoa, quando julgada segundo os padrões da lei de Deus, pode permanecer de pé. Não há um justo nenhum sequer.
É a descrição clara e vívida da própria estrutura humana. Nenhum homem, ele tem justiça própria diante de Deus, que o faça escapar desta avaliação criteriosa. Geralmente nós costumamos pregar o Evangelho e não mencionamos estas coisas. Ou quando pregamos o Evangelho, nós geralmente também ouvimos evasivas ou desculpas da parte dos homens. Eu nunca fiz nada realmente mal. Eu sou caridoso, eu sou religioso, eu sou um bom pai para os meus filhos, eu sou um bom cônjuge para o meu marido ou para minha esposa. Eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom patrão, eu pago os meus impostos, eu faço tudo da maneira certa. Mas a ênfase, irmãos, que nós precisamos observar é que não há nenhum justo. E a própria Escritura afirma que nenhuma desculpa ou evasiva da sua parte ou da minha parte escapará desta avaliação divina. Ele diz, nenhum sequer. Ninguém escapa. Todos que passam pelo crivo da avaliação do Rei e Senhor de toda a terra caem no versículo 10 de Romanos 3. Todos que são avaliados são vistos como criaturas caídas. Não há um justo nenhum sequer, e a razão é esta, porque na sequência, no versículo de número 11, o Senhor mesmo diz, através do apóstolo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Percebam a dissecação da alma humana feita pelo apóstolo ao citar apenas uma passagem específica da Escritura, mais um pouco de Isaías e Eclesiastes. Ele vai dizer que, como criaturas caídas, todos nós, naturalmente, não queremos ter Deus como parte de nossas considerações. Nós facilmente o dispensamos, facilmente desenvolvemos a nossa visão de mundo de acordo com os nossos conceitos ou com a nossa cultura. Nós temos dificuldade de compreender e de entender a verdade de Deus. Quem dentre nós pode afirmar que ama a Deus de todo o seu coração, de forma perfeita? Não há compreensão exata, precisa em nenhum homem. Ninguém consegue ir a fundo na compreensão, no conhecimento, no crescimento espiritual, a parte de Deus. Ninguém consegue entender com profundidade as verdades de Deus. A avaliação divina, então, ela é muito incisiva e enfática. Não há um justo, nenhum sequer, porque não há quem entenda e não há quem naturalmente busque a Deus. Ninguém em sua condição natural faz isso. Procurar a Deus é o trabalho do crente, daquele que já nasceu de novo, salvo pela graça, como nós cantamos. Mas mesmo o crente, ele experimenta em sua própria vida grandes dificuldades quando o seu trabalho é buscar a Deus. Imagine aquele que não tem a Cristo. Qual é a sua situação? Fuga, escapamento. Ele não quer Deus, ele não deseja Deus, ele não procura Deus, mas ele sempre vai tentar adorar os ídolos de seu próprio coração. Ele coloca a sua confiança em seus falsos deuses e em seus falsos ídolos. E a razão natural é porque o homem não convertido, ele não tem o desejo natural, porque não é convertido, de ir ao encontro de Deus. Isso nos chama a atenção, irmãos, para algo extremamente importante. Você e eu temos o desejo de vir até aqui. Obviamente, razões outras podem nos trazer até a casa do Senhor. Mas em linhas gerais, um crente ele vem porque ele deseja buscar a Deus. Ele o busca em sua palavra. Ele atende ao seu chamado e convocação para adorá-lo. Mas
O que é que o homem que não entende e não faz isso, ele procura? Lembrem de Paulo, ele mesmo na estrada de Damasco. Em nome de Deus, ou acreditando buscar a Deus, ele seguiria para prender e matar mais cristãos. Acreditando buscar a Deus e servir a Deus, ele compartilhou da morte de Estevão. Suas vestes foram lançadas aos pés de Paulo. A última pedra sempre era aquela do principal líder Paulo. Ele queria buscar a Deus, ele acreditava buscar a Deus, mas quem não entende naturalmente, pela avaliação divina, ele não busca a Deus naturalmente. Às vezes nós confundimos, irmãos, e nos esquecemos que nós só estamos aqui pelo fato de que Cristo primeiramente nos buscou. Assim como ele fez com Paulo na estrada de Damasco. A vida de Paulo muda radicalmente quando o Senhor vai ao seu encontro e ele breca o seu impulso de ir acreditando buscar a Deus, prender mais cristãos e matá-los. Cristo vai ao encontro de Paulo e a vida de Paulo então ela é mudada radicalmente. Cristo mesmo nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Vocês acham que um homem natural faz isso? A palavra de Cristo é para aqueles que já nasceram de novo. Vocês acham que as expressões que muitas vezes os evangelistas usam de maneira errada, batam e será aberta a porta, busquem e vocês irão achar, eis que estou à porta e bato, são palavras dirigidas a incrédulos? Não. São palavras dirigidas à igreja, àqueles que não entendiam e que não buscavam a Deus, mas que hoje entendem porque Deus os amou primeiro. Eles podem então hoje amá-lo de todo o seu coração. Se buscamos a Deus, irmãos, essa é uma indicação clara de que nós já estamos no reino. Se nós não buscamos, nós não estamos no reino. A mensagem de Romanos 3, ela é extremamente dura. Esta é a avaliação de Deus a respeito da nossa própria estrutura. Mas você que crê no nome de Jesus, nesta noite, encontre descanso e lenitivo para a sua alma, porque se você está aqui, e se você tem o desejo de buscar o Senhor sinceramente, tenha certeza, você já está no reino. Mas se você permanece aqui sentado, a mensagem não faz nenhuma diferença para você. Você permanece aqui sentado e você permanece descrente. Você vem à igreja e você acredita que já está fazendo demais. Você traz a sua oferta e acha que isto trará para você justificativas para continuar a sua vida longe do Senhor. Eu ouso dizer que você não está no reino, porque você ainda não entendeu nada. E você não está buscando a Deus ainda que acredite. A palavra então diz que aqueles que não buscam a Deus, eles fazem isso, porque segundo o versículo de número 12, todos se extraviaram. Vamos ler juntos o versículo 12? Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Notem que a sequência ela é gradativa e descritiva, segundo a citação do Antigo Testamento. Os cristãos, eles conheceram e buscaram a Deus porque encontraram o caminho. Antes de serem apelidados de cristãos em Antioquia, os seguidores de Cristo eram conhecidos como aqueles que faziam parte da seita do caminho. Justamente porque a palavra de Cristo em João 14, ela teve um poder e uma força tamanha quando afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual a situação daqueles que estão perdidos, que não têm nenhuma vantagem sendo judeus ou gregos,
Porque todos estão debaixo de pecado, eles estão afastados, desviados, longe do caminho. Eles seguem os seus próprios caminhos. Porque não entendem e não buscam a Deus, eles continuam sendo iludidos e iludindo. À medida em que eles afirmam que todos os caminhos conduzem o homem para Deus. Vocês já devem ter ouvido isso. Vocês já devem ter ouvido a expressão sincretista que diz: Deus é um só. Não importa se ele é adorado em Roma, não importa se ele é adorado entre evangélicos, se ele é adorado entre os kardecistas, os umbandistas e por aí vai. A Escritura, ela é categórica ao afirmar: só existe um caminho e o caminho é Cristo. Os caminhos que os homens tomam, acreditando que estão buscando a Deus, na realidade os conduzem cada vez mais para fora daquele que é o único que conduz o pecador até o reino. Todos se extraviaram, se estragaram em seu extravio e em seu desvio. E se eles se extraviaram, porque não tem nenhuma compreensão das coisas de Deus, e se não há nenhuma justiça neles, o resultado líquido e certo é a continuidade do versículo de número 12. Todos se desviaram ou se extraviaram, se perderam. A uma se fizeram inúteis. Tudo o que eles fazem, todo o seu esforço, toda a sua obra, ela se torna fútil. Ela não tem nenhum valor diante de Deus. Porque a uma, os que se desviam do caminho, se fazem ou se tornam inúteis. A conclusão do versículo de número 2, desta parte da acusação apresentada por Paulo, baseado na lei de Deus, é esta: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Deus então revela através da sua lei aquilo que claramente a lei revela acerca do homem, ou apresenta ao homem, acerca de si mesmo. O homem sem Deus, ele vive sem justiça, ele não entende nada a respeito de Deus, e eis a razão porque ele não busca a Deus. O homem distante de Deus, morto em seus delitos e pecados, está extraviado, e tudo o que ele faz, ainda que seja um esforço por alcançar o favor e graça de Deus, é inútil. Qualquer obra. Porque não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é uma questão, irmãos, importante que nós precisamos meditar. Eu poderia usar aqui como uma ilustração extremamente prática, uma passagem que sempre me leva à reflexão a respeito deste assunto aqui. Vocês vão lembrar comigo. Se você não lembra do tempo que nós passamos e estudamos, depois você confira e leia com mais calma, lá em Mateus 19, a partir do versículo 16. Eu estou me referindo àquela história do jovem rico. Ela se encaixa bem naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a respeito de que, por conta do afastamento de Deus, tudo que os homens fazem, por melhor que seja, tudo é inútil. Não vai fazer com que ele melhore, não vai fazer com que ele alcance a Deus, não vai fazer com que ele encontre o caminho. Certa feita, no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, um jovem rico pensou e buscou ao Senhor e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vocês devem lembrar essa pergunta que ele fez. Jesus não respondeu para ele: você precisa tomar a decisão de me seguir. Ele não disse isso logo, mas ele respondeu: por que você me chama de bom? Jesus não estava negando que ele de fato era bom e a fonte de toda a bondade, mas ele continua falando e diz: não há ninguém bom senão o próprio Deus. E ele completa: se você quer ser perfeito, guarda os mandamentos de Deus.
Ele então pergunta: quais mandamentos? Jesus enumera os mandamentos. E a resposta pronta daquele jovem foi: eu tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha mocidade. Jesus guarda um mandamento específico, porque conhecia o coração daquele jovem. Sendo ele o caminho, sabia que sendo ele judeu, ele estava mais uma vez, assim como todo judeu, fiado em suas próprias obras. Jesus então disse: se você quer realmente viver, vá, venda tudo o que você tem, porque ele era rico, dê aos pobres, e depois então venha e me siga. A Escritura diz que aquele jovem, quando ouviu a palavra de Cristo, ele se retirou triste, porque ele não queria se desapegar de suas muitas propriedades. Quando Jesus falou com ele, o mais terrível de toda aquela narrativa é que ele, durante toda a conversa com Jesus, achava-se bom. Mas bastou Jesus citar apenas um mandamento e revelou-se aquilo que estava em seu próprio coração. Bastou Jesus explicar as implicações profundas do resumo de sua lei, os 10 mandamentos. E aquele jovem mostrou a sua superficialidade quanto à compreensão da lei de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A ideia, irmãos, é que ainda que façamos algo louvável, respeitável e justo diante dos homens, nada disso é suficiente para que nos apresentemos limpos diante do Senhor. Porque até mesmo as nossas melhores obras, elas são acompanhadas de motivações diversas. Ainda os nossos melhores feitos, por vezes são repletos daquilo que nós acreditamos ser fruto e obra da nossa própria estrutura justa. Às vezes nós nos decepcionamos acompanhando a crise e a situação de nosso país, com os ministros do nosso Supremo Tribunal Superior, a instância máxima da justiça brasileira. E muitos depositaram todas as suas esperanças em Joaquim Barbosa, ou em qualquer outro, se esquecendo que são homens tão falhos e tão pecadores quanto nós, que não somos magistrados. E por mais que eles tentem promover e preservar a justiça, eles caminham em suas falhas e eles quebram a lei de Deus. A Escritura diz que por maior esforço que o homem venha a fazer, todos, irmãos, se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É a avaliação de Deus. Ninguém escapa desta avaliação. A sequência, então, é uma linguagem com uma aplicação muito prática que o apóstolo ele vai fazer, dando luz para nós quanto a esses argumentos. Ele vai apresentando metáforas para que a gente entenda, através de uma descrição muito clara, muito simples, e indo direto ao ponto, que nós não somos justos. Veja como ele vai começar. Ele vai começar essa aplicação seguindo esta acusação implacável do tribunal justo de Deus. Ele vai começar da nossa própria garganta. Ele vai começar tratando da nossa boca. Ele vai mencionar o nosso pequeno órgão difícil de ser dominado. Como é que ele diz, ou como é que ele fala, ou como é a sua descrição a respeito da corrupção total do homem? Vamos ler juntos o versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Lembrem comigo das palavras de Jesus quando ele falou a respeito dos fariseus. Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Em outras palavras, Jesus disse: se eu abrir a boca de vocês e olhar dentro da garganta de vocês,
verei corrupção, verei morte. Paulo vai da garganta para a língua e ele diz: com a língua urdem engano. Em outras palavras, naturalmente somos mentirosos. Somente quando olhamos para o que a palavra de Deus nos diz, por vezes usamos a nossa língua para favorecermos a nós mesmos. Os nossos lábios estão cheios de mentira. A Escritura, ela mostra claramente como a nossa língua urde engano e como as palavras que usamos, tal qual o veneno de uma víbora, não somente matam, mas antes de matar, ailejam e fazem doer aquele que é atingido pelo que dizemos ou falamos. As nossas palavras, elas são lesivas, destrutivas. Percebam, irmãos, como a descrição do apóstolo com base na Escritura, ela é dura e diz que não há nenhum homem que escape de tudo isso. A nossa linguagem, muitas vezes, que é usada para abençoar e louvar ao Senhor, Tiago 3 nos lembra disso. Ela traz maldição para os homens. A nossa língua que urde engano, por vezes, serve aos nossos interesses. E trabalhamos muitas vezes para expor e humilhar o nosso semelhante, ou para praguejar, ou para murmurar, ou para, mais uma vez, nos auto-justificar. A palavra de Deus, então, da garganta, da boca, dos lábios e da língua, ela segue. E ela termina nos pés. Versículos de número 15 e 16. Que situação, irmãos, trágica nos é descrita. Em nossa amargura, então, nós revelamos a nossa inclinação para os desejos mais violentos. Vejam só, versículos 14, 15 e 16. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Uma análise histórica a respeito das guerras e da quantidade de gente morta durante tudo aquilo que a humanidade já viveu e sobreviveu, destaca que os períodos onde menos gente morreu apontam para os primeiros séculos da era cristã, ainda que tenha havido perseguição e guerras. Agora, à medida em que gradativamente os homens eles se afastavam da verdade, sem entender, sem buscar a Deus, extraviados, fazendo suas obras inúteis, a história descreve que esse número ele cresce absurdamente. No início do século XX, os homens então acreditam que com a maravilha da ciência, que com a maravilha da razão, não haveria mais guerras, porque os homens cresceram, os homens se desenvolveram, e aí vem então a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. As duas guerras terríveis, que mataram muita gente. A sequência prossegue, vem marxismo cultural, socialismo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cortina de Ferro, China Vermelha, nunca matou tanta gente no mundo. Coreia do Norte, aprisionando pessoas, ainda hoje escravizando gentes, guerras na África. O Islã agora com um crescimento absurdo e com uma boa parcela de violência, conquistando ou desejando conquistar o mundo para lá através da espada e da guerra. Permanecem, irmãos, revelando os resultados daqueles que não entendem, que não buscam a Deus, que se desviam do caminho e que, portanto, se fazem inúteis, ainda que achem que estão agindo em nome de Deus, quer seja lá, ou quer seja a razão, ou quer seja a mãe natureza, todos os desvios da verdade. E a sequência então é, a começar da boca, seu corpo todo tomado pela maldade da sua própria alma,
faz com que os seus pés sejam velozes para derramar sangue, e em seus caminhos sempre haverá destruição e miséria. Porque os homens desconhecem o caminho da paz, irmãos. Nunca experimentamos tanta violência como nos dias de hoje. É fato. Quem tem a oportunidade de visitar os mais velhos da igreja, e se vocês quiserem crescer, façam isso. Vocês vão ouvir: pastor, eu nunca vi como hoje um grande grau de violência, maldade. A descrição de Romanos 1, a partir do versículo 18, os homens trocando a verdade pela injustiça como hoje. O afastamento gradativo de Deus gera o desconhecimento do caminho da paz. Vocês percebem a expressão caminho sendo ligada à palavra paz. Os primeiros séculos da era cristã foram séculos de paz. Ainda que cristãos tenham sido mortos, o evangelho foi próspero. E porque a paz foi pregada, ela foi alcançada e tomou conta de muitos corações e influenciou sociedades. A conclusão, irmãos, é que tudo isso se dá porque no versículo 18, a conclusão da narrativa bíblica sobre a avaliação de Deus chega ao seu resultado final. Vamos ler juntos. O versículo de número 18 diz o quê? Não há temor de Deus diante de seus olhos. A coisa mais apavorante diante de tudo isso, irmãos, é que o descrente, ele não tem temor de Deus. Não há o senso de reverência diante de Deus. Por natureza, o homem é irreverente. Por natureza, o homem ama a irreverência. Eu deixei de frequentar formaturas ou colações de grau, porque o grau de reverência chegou a tal nível que ninguém respeita mais solenidade. Daqui uns dias, se não guardarmos corretamente princípios, se não mantermos firmemente a mensagem da palavra, vai acontecer em nossos arraiais o que já está ocorrendo em tantos outros ditos evangélicos: irreverência, falta de respeito, falta de temor nas atitudes, nas ações, nos procedimentos e muito mais na devoção a Deus. O homem sem Deus, ele não tem nenhum desejo de honrá-lo. O homem sem Deus, porque não foi redimido pelo Senhor, ele não deseja buscá-lo. A Escritura diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E pessoas que não temem a Deus, elas pensam que são inteligentes. Isso aqui é terrível. A Escritura diz: o insensato no seu coração afirma não a Deus, porque não possui 1 milímetro de temor e reverência ao Senhor em suas mentes e corações. Eis a razão, porque os caminhos que eles trilham são caminhos de destruição e miséria, porque eles não conhecem o caminho da paz, pois não há temor de Deus diante de seus próprios olhos. A conclusão e o fechamento de tudo que nós estamos vendo aqui, nós encontraremos nos versículos 19 e 20. A conclusão é terrível. Ela diz que todos nós estamos sob juízo, que todos nós somos culpados. Aqui nós temos um vislumbre da cena do grande juízo e julgamento final. Versículos 19 e 20 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todas as vezes que o Novo Testamento descreve para nós a cena do juízo final, onde o veredito de Deus é apresentado em uma sala de tribunal, a resposta daqueles que são julgados sempre é o silêncio. Essa é a descrição aqui dada por Paulo.
toda boca se cala, todo mundo é culpado diante de Deus. Certa vez um neurocientista, conversando com um pastor, ele disse o seguinte, que o nosso próprio cérebro, ele tem compartimentos onde tudo que nós fazemos está aqui, reside em nossa própria memória. O nosso cérebro é um potente, o mais potente de todos os computadores da Terra, criado por Deus. Tudo que nós fazemos está sendo armazenado em nossa memória. Ele continua a conversar com esse pastor e ele diz, pastor, eu fico imaginando como será terrível o dia do juízo de Deus. Quando ele vai tomar o nosso próprio cérebro, e ele vai fazer com que nós lembremos aquilo que até mesmo nós esquecemos um dia. O dia que faltou amor pelo Senhor. O dia em que nós fomos omissos na obra do Senhor. O dia em que nós quebramos a lei de Deus. E como nós quebramos esta lei. Como será terrível, disse então este irmão neurocientista, a respeito daquilo que será revelado diante de Deus. O que Paulo mesmo diz em Romanos, os segredos dos homens, de acordo com o Santo Evangelho. A descrição, então, irmãos, é que ninguém será justificado, segundo o versículo 20, neste dia, diante de Deus pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se nós prestarmos atenção à lei, nós teremos certeza que no dia do juízo ela não irá nos justificar diante do Senhor em seu tribunal. Sabemos que nunca seremos capazes de chegar ao céu baseados em nossas próprias obras, porque a lei nos revela a nossa imundície. A lei ensina para nós que pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhum ser humano jamais será justificado perante os olhos de Deus. Não devemos, irmãos, descansar em nossas próprias obras. Não devemos, irmãos, esperar que diante do Senhor de toda a terra poderemos justificar alguma coisa, porque quando os nossos cérebros forem abertos e tudo o que está oculto for revelado, ninguém vai falar nada. Essa é a nua e crua situação da humanidade. Todos estão extraviados. Não há um justo nenhum sequer. Nós devemos, irmãos, louvar a Deus por este momento. Nós devemos, irmãos, louvar a Deus porque nesta noite temos a oportunidade de ouvir aquilo que é certo, que diz quem nós somos, que mostra de fato qual é a nossa estrutura, o que está por dentro de nós, que nos faz lembrar que ainda como cristãos, lutamos contra a nossa velha natureza e vemos como o pecado é terrível, como o pecado nos afasta de Deus, como o pecado nos cega, nos ensurdece e faz com que nós acreditemos que seja possível alguma justificativa, porque nós somos membros de igreja, porque um dia nos batizamos, porque pregamos ou ensinamos, porque os nossos pais são crentes. Nada disso vai adiantar. Não há escapatória. Ninguém irá escapar do justo juízo de Deus. Mas, ó irmãos, que sagradas e maravilhosas letrinhas que encontramos no Novo Testamento. A sequência, versículo de número 21, nos lembra essas 3 sagradas letrinhas que nos lembram que a justiça que não está em nós, a justiça que nos é alheia, a justiça que vem do alto, a justiça que nos cobre os nossos pecados e nos faz escapar da ira de Deus, nos foi dada, nos foi ofertada gratuitamente, através da obra maravilhosa de Cristo. Leiam comigo, versículos 21
e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perdidos estávamos, extraviados caminhávamos, sem justiça, sem entendimento. Não tínhamos interesse natural em buscar o Senhor. Desconhecíamos o caminho da paz, não havia temor de Deus diante dos nossos olhos, mas, oh benditas e sagradas letrinhas, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada tanto tempo antes, pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque se todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há distinção. O Evangelho então é ofertado pela pregação, tanto para judeus como para gregos. No domingo de Páscoa, nós vamos prosseguir. Nós vamos analisar com maior precisão a continuação deste capítulo glorioso. Mas eu não poderia deixar de entrar, pelo menos em seus primeiros versículos, e lembrar para vocês e para mim, sim, em Cristo há esperança. Sim, em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, a salvação. Sim, em Cristo o Evangelho continua a avançar e a romper barreiras e a vencer muralhas e a salvar gente, quer seja judeu ou grego, para Cristo e para a glória de Deus. Justiça que não é nossa, porque a nossa justiça, conforme nos diz o profeta, é imunda. Mas a justiça que nos foi dada, mediante uma declaração judicial, temos paz com Deus. A justiça que nos foi declarada no tribunal de Deus, porque aquele que morreu por nós, quando ainda éramos perdidos e terríveis pecadores, trouxe graça para todo aquele que nele crê. A sua situação e a minha é esta aqui descrita hoje. Sem Cristo, vamos para o inferno. Mas se cremos nele, em sua obra, e descansamos nele para a nossa salvação, há justiça. Justiça que não é nossa, mas que nos é imputada por Deus em Cristo. Ele assume a nossa dívida. Ele paga o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, transferindo para nossa conta graça, salvação e misericórdia. Ele afirma: eu sou o caminho. Você que está aqui esta noite, não se iluda. Não há outro caminho do homem para Deus senão Jesus Cristo. Ele afirma: eu sou a verdade, não se iluda. Só existe uma verdade absoluta e esta é a verdade de Deus, Cristo. Se você conhecê-la, ela te libertará. Se o Filho libertar você, verdadeiramente tu serás livre. Ele é a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Venha para Cristo. Arrependido de seus pecados, venha para Cristo. Reconheça que Romanos 3, de 9 a 20, revela quem você é. Venha para Cristo. No dia do juízo, você não terá desculpas a apresentar, você irá ser calado, porque neste dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Venha para Cristo, reconhecendo que tu és pecador e que somente nele acharás a vida eterna. Somente Ele retirará de seus ombros o peso e a carga do juízo de Deus por seus pecados. E você vai tomar o jugo de Cristo, aprender dele,
porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque ele é manso e humilde de coração. Venha para Cristo ainda hoje. Arrependa-se hoje, creia nele e seja salvo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu nome, porque a tua palavra não nos esconde quem somos. Ela faz a avaliação precisa da nossa estrutura. Revela que por mais firmes que estejamos, somos vaidade. Facilmente procuramos afirmar ou nos apegar ao que somos, ao que fazemos, ao que temos. Quando o Senhor mesmo diz que não há um justo nenhum sequer. Sem Cristo não há entendimento, sem Cristo não há desejo de Deus. Sem Cristo não há verdadeiro amor pelo Senhor, sem Cristo não há salvação, não há temor. Sem Cristo não há céu. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há caminho que conduza o homem para Deus. Ó Senhor, nós te rendemos graças porque nós não merecíamos nada disso. E se hoje cremos é porque o Senhor, por iniciativa, teve piedade de nós e nos buscou. E hoje, ó Deus, aqui estamos para te render graças por tão grande obra de salvação e oferecer o que somos, o que temos como fruto de gratidão. E rogamos, ó Senhor, que este seja o entendimento de todos aqui, daqueles que têm dúvidas em seus corações, dos nossos filhos que ainda permanecem duros, muitos incrédulos e vindo à igreja porque os pais obrigam que haja salvação nas casas dos crentes, ó Senhor. Que haja profissão sincera da fé dos nossos filhos, que tenha a grande vantagem de ouvir o Evangelho. Que haja, ó Senhor, maior desprendimento, maior esforço, dedicação e amor dos teus filhos pela causa, para que este evangelho da paz, ele continue a ser anunciado em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, no mundo. Tem misericórdia, Senhor, de nós e aceita a nossa gratidão, porque cremos que a tua palavra, que não volta vazia, certamente produzirá os frutos que tanto precisamos, porque esta é a palavra da salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.